Sr. Vítor, por vários motivos. Vir com a professora Margarida Morgado, que mais da área, é bióloga, mas de qualquer forma se tem dedicado bastante à geologia. Geologia na escola de Pedro, na escola secundária de Viriato, e realmente a minha formação inicial é na área da biologia. Nós decidimos fazer um pequeno guião para, neste percurso, definirmos aqui como 3 pontos, um guião com algumas questões que sabem, estamos com autonomia e flexibilidade, temos as aprendizagens essenciais, temos os documentos que nos regulam, digamos, em termos das nossas práticas pedagógicas, e não podemos esquecer de todo o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Aqui é o mapa geológico de Portugal. Ok, Portugal continental. Portugal continental atual é completamente diferente do Portugal que esteve, digamos assim, ao longo da história geológica da Terra. Portugal não era assim, mas há aqui um conjunto de rochas que aqui estão, que estão indicadas aqui a verde, numa zona que tem diversidade litológica. As rochas não são todas iguais. E quando estas rochas se formaram, era fundo do mar. Era fundo do mar onde se depositavam sedimentos mais finos, mais grosseiros. Okay? Só que não estávamos aqui onde estamos agora. Estávamos na zona do Polo Sul. Há 500 milhões de anos atrás, Portugal não existia, como é lógico. Era fundo de mar e estávamos perto do Polo Sul. Material depositado, continuou, foi fazendo pressão e foi compactando. Os estratos foram ficando mais finos, aumentou a pressão, houve enrugamentos, houve ali pressões litostáticas e não litostáticas, que para os colegas de Biologia e Geologia sabem do que estou a falar, mesmo sendo de outras áreas. Vocês veem aí casas em xisto e conseguem se calhar facilmente distinguir esta casa é de xisto ou é de granito. As características da rocha são diferentes, em termos de cor, em termos de textura, em termos de composição química, se formos para vocês, não é? Que já estamos num nível mais aprofundado. Ok, então esses materiais formaram-se, mas há 500 milhões de anos para cá, até agora, houve muita mobilidade na superfície terrestre. 500 milhões de anos. Estou a falar de um tempo muito antigo, não é? Ok, entretanto, o que é que acontece? Mais ou menos há 250 milhões de anos, ainda estávamos com a Pangeia. Isto é, uma massa, os continentes estavam todos unidos num megacontinente. Houve intrusões de material que estava debaixo da terra e que estava no estado líquido e que foi subindo e arrefeceu em profundidade, porque por cima havia este material verde que aqui está, a erosão desta zona. E isto que estava tudo a verde, entretanto, porque os granitos formam-se em profundidade, os materiais que estavam por cima dos granitos foram sendo arrastados, porque Portugal não tinha esta configuração, não tinha esta parte aqui que é a bacia lusitânica, esta parte formou-se porque houve material daqui que foi sendo arrastado pelos rios, pelos cursos de água, para esta zona, certo? Por isso, por exemplo, aqui na Figueira da Foz, temos rochas que no máximo têm 195 milhões de anos, quando aqui estas rochas têm 500 milhões de anos e estas, se calhar, têm 300, 250 milhões de anos. Portanto, foi sendo varrido, digamos assim, os materiais daqui para esta zona e foram fazer o enchimento de toda esta zona. O enchimento com materiais que, por exemplo, vocês vão ver no rio. O rio transporta sedimentos e estes sedimentos, quando chegam ao mar, chegam com granulometrias mais finas, com tamanhos mais fininhos. Este material foi sendo arrastado e, ao ser arrastado, chegou a um ponto em que saiu todo o material que estava por cima dos granitos. E ao sair o material que estava por cima, começaram-se a ver os granitos. Porque eles por cima, quando se formaram, tinham 3, 4 km de outros materiais. Dar a história muito em pormenor é complexo. Além disso, há aqui outra questão que é extremamente importante. Esta é uma zona de uma enorme riqueza geológica. Os graus se meteu no meio dos xistos. Ok, se eu estou a ferver, eu toco. E ao aquecer esta zona, posso recristalizar, alterar as rochas que estavam aqui. E então, aqui à volta, há muitos fenómenos de metamorfismo de contacto. As cornianas, que são rochas de xistos que sofreram processos de metamorfismo, criaram fissuras. E alguns dos componentes deste magma meteram-se lá no meio dessas fissuras. E por isso há imensos filões de quartzo. Há filões de vários tipos de filões também aí, nas zonas
que alguns ainda estão evidentes, outros também já foram arrastados. O tipo da rocha, porque o homem não andava a transportar as rochas para locais muito distantes. Usavam para limpar os terrenos para a agricultura, exatamente, e por isso até é engraçado porque há casas que têm xistos e granitos e vocês veem numa zona de contacto onde há xistos e há granitos, e vamos ver, há quartzitos, há micaxistos, vimos lá em cima junto à ponta do Brasileiro também muito. É um rio classificado como um rio de montanha, considerável, apesar de também estar condicionado pela geologia da região. Zonas de maior declive, que proporcionam aquilo que nós sabemos que são os rápidos. Depois são é um rio muito procurado para desportos radicais. Também é um rio que, mesmo assim, eu não sei se atualmente ainda é considerado o mais limpo da Europa. Acho que já perdeu essa... Pronto, mas de qualquer forma é bom dizer isto aos alunos, de que já foi e temos que... Os vossos projetos podem ir nesse sentido, de voltar a que ele seja. De certa forma vão procurar abordar aprendizagens essenciais das suas disciplinas e vão mostrar aos alunos uma perspectiva mais integrada da abordagem quando estão a estudar o rio. Certo? Bem, não posso abordar apenas, não posso esperar por chegarmos ao rio e estarmos a falar da galeria ripícola, ou seja, o conjunto de plantas que estão à volta nas margens do rio, que se chamam então essa galeria, às vezes é galeria, outra não, é vegetação ripícola. Não, porque reparem que contribui para o rio toda uma área que está em volta, até porque se eu tiver uma encosta completamente cheia de eucaliptos, sei perfeitamente que isso vai ter consequências, é a bacia hidrográfica daquele rio, vai ter consequências nesse mesmo rio. E, portanto, tudo, então, também vou aplicar ao resto. A biodiversidade que aqui está, não existe, em muitas situações, não existe em muitos outros locais. E nós ficamos impressionados com o que existe aqui. Vou dizer, esta plantinha que aqui está, muitas vezes, quando nós vamos com os alunos, dizem logo, é uma planta que já está seca. Já não está, isto já não está, já não está viva. Não, isto é uma planta vivíssima, está super viva, só que é parasita. Se é parasita e se tem umas estruturas abaixo do solo que vão buscar, não são raízes, mas que vão buscar a seiva a outra planta, são parasitas. Ora, uma plantinha que aqui está é uma planta parasita, então vejam bem, a outra planta produz a seiva. Tem de ter folhas para fazer fotossíntese e por aí fora. Esta precisa de ter folhas para fazer fotossíntese? Não. Precisa de ter estruturas verdes? Claro que não. É uma planta parasita. É uma planta que está muito bem viva, aliás tem aqui vários indivíduos à volta. Chama-se erva-toira. É o nome dela, erva-toira. Esta é uma erva-toira menor, porque é assim mais, ouçam, é mais elegante. Reparem, é mais elegante. Há uma outra que é erva-toira maior, parece mesmo assim um rabo de raposa. É mais exuberante, as flores são maiores. Agora vejam, ponto 1. Ela não tem folhas, ela não tem umas raízes verdadeiras, porque ela tem uma estrutura para inserir-se nas raízes de outras e tirar-lhe a seiva elaborada. Podia ser a seiva bruta, que é só água e sais minerais, mas não, é a seiva elaborada. Ela traz logo tudo ali já feitinho. O que quer dizer que não tem que ter folhas nenhumas, não tem que ter estruturas verdes, não tem que ter nada disso. Atenção que há plantas, então a gente diz que é holoparasita, ou seja, totalmente parasita, porque há hemiparasitas. Roubam o quê a outras? Roubam a seiva bruta, ou seja, a água e os sais minerais. Esta não, rouba logo o prato feito, não é? Vem da cozinha e ela rouba logo. Bem, consequências disto. É muito difícil de identificar estas plantas. Eu digo-vos o género chama-se Orobank. Orobank, e Orobank quer dizer o seguinte, bank quer dizer estrangular, não é? Estrangular, estão a ver porquê? Porque ela estrangula outra planta para lhe obter. Oro quer dizer que fundamentalmente leguminosas, é o hospedeiro dela, ela é parasita e o hospedeiro deve aqui haver leguminosas e atenção ao aspecto. Esta aqui, como é a menor, que é aquela mais grácil, mais elegante, é leguminosas mais pequeninas. Trevos, vamos ver se há aqui algum trevo. Pois há, não é? Pronto. Se fosse a outra, estávamos a falar em leguminosas de maiores dimensões, por exemplo, giestas. Estaria a parasitar giestas. Só um extra mais.
Porquê que eu vos disse que é muito difícil de identificar e às vezes tem que ser pelo hospedeiro que está à volta é que a gente a identifica? É que, reparem, tem folhas, tem partes verdes? Não. Não tem uma série de estruturas que a gente às vezes serve de diagnóstico. Se não tem, é mais difícil de identificar, ok? Mas existem muitas plantas parasitas e hemiparasitas, ou seja, parasitas totais. Vão buscar a seiva elaborada, hemiparasitas, pode ser que a gente encontre ainda. Vão buscar a seiva bruta. Está bem? Isto aqui é uma plantinha, nós podemos dizer assim, isto é tão vulgar, nós no recreio da escola conhecíamos isto. Atenção que hoje em dia nos livros do primeiro ciclo está a dizer que não devem mexer nesta plantinha. Está lá a dizer. E nós já sabemos o que é que fazíamos. Tirávamos e dedalávamos, não é? Pronto. Ela é conhecida por dedaleira. Dedaleira porque, de facto, a sua corola parece um dedal. Bem, é conhecida então por dedaleira. O nome científico, lá está o nome científico, mas quer para quem é de biologia, quer para quem não é, isto agora já é mais fácil. O nome científico dela é Digitalis purpurea. Vejam, digitalis, parecem dedos. Purpurea pela tonalidade que tem. Um médico, há 200 anos atrás, usou um extrato desta planta e conseguiu, extraindo, injetando em aves, em roedores, parar o coração deles. Parou o coração deles. E começou a perceber que aquilo tinha um efeito no músculo cardíaco. Okay? Hoje em dia é utilizadíssima, é uma das plantas essenciais para dar digitalina. Reparem, digitalis purpurea, digitalina, que é aqui, que é algo importantíssimo para quem tem problemas cardíacos, porque é um tónico cardíaco, ok? Portanto, tudo o que é tóxico, e nós podemos pensar assim, epá, bem, ponto 1, vocês já devem estar a pensar, então mas eu andei aqui a mexer numa coisa tóxica? É verdade. Não tínhamos noção. Hoje em dia não se deve fazer isso. Se se faz, lavar as mãos, ok? É uma planta extremamente tóxica, muito tóxica mesmo, tem cardiotónicos fortes, mas utilizada pela medicina dá origem a medicamentos. Esta aqui é um Equium, ou viperina. Viperina por um motivo, porque quando ela produz, bem, em primeiro lugar deram-lhe o nome de Equium, quer dizer víbora ou algo do tipo, portanto viperina quer dizer isso, não é? Em termos de latim, porque estes estames que ela tem fazem lembrar a língua das cobras, por um lado. Por outro lado, produz um fruto que se chama uma núcula, que é triangular, parecido à cabeça das víboras. E dizia-se que um preparado desta planta combatia muito bem uma mordidela de víbora. Esta planta chama-se brisa. E chama-se brisa por um motivo, porque reparem, é uma gramínea, já não é da família das outras que nós tivemos aqui a ver. Até agora vimos várias famílias de plantas e vamos ver mais. Esta é a família das gramíneas, e as gramíneas são ervas. Só que as ervas não dão bem corolas, não dão pétalas e sépalas, dão espiguetas. Estão a ver? E estas espiguetas, como são tão leves, abanam ao vento. E o autor que lhe deu o nome, deu-lhe o nome de brisa. Ok? Cada estrutura que aqui está amarelinha é um órgão reprodutivo. Cada órgão reprodutivo é uma flor. Então temos aqui, isto é só as estruturas que as protegem. Mas estão a ver que isto que aqui está é que são as flores. Ok? E por isso é que isto chama-se, é um grupo de famílias chamadas de composta. Este hipericão, este aqui é o mais comum nesta zona. Há um outro que está cá, que existe aqui, que é o hipericão do Jerez. Tem uma flor lindíssima, ok? Agora, o hipericão chama-se também de milfurada. Milfurada por um motivo, tem glândulas, está cheio de glândulas. E essas glândulas parecem poros. Então por isso é que se diz que é milfurada, parece estar cheia de porinhos. E é por esse motivo. Agora, vejam o nome, Hipericum. É o nome dele, hipérico, hipericão hipérico. Era usado em imensas coisas, então era hiper, acima de tudo. Era a erva mais medicinal que existia relativamente a todas as outras. Portanto, por isso é que foi dado o nome de hipérico. Depois há uma série deles. Este é o perfuratum, o tal cheio de, parece perfurações, mas são na verdade glândulas. Às vezes até nos pintam as mãos porque têm óleos.
E depois há o tal que é o do Jerez, ou seja, locais com água constantemente a correr. Numa encosta são ótimas para se encontrarem plantas insetívoras, não é? Da nossa fauna. Aqui não encontramos isto, mas encontramos outras que são verdadeiramente também muito interessantes. As que estão ali, que são plantas não vasculares, não são vasculares aquelas, são não vasculares, estão aqui também, reparem, e são chamadas de hepáticas. E são chamadas de hepáticas exatamente porque há uma fase da vida delas em que parece que tem um lobo que parece o fígado. Não é? E é por isso é que elas são chamadas de hepáticas. Tem que lugar em todo o lado esta planta. Não é? Ok, nós vemos aqui o látex dela e muitas vezes até houve já quem me dissesse que isto era a planta do betadine. Claro que não é daqui que se extrai nada o betadine, o betadine é um composto com iodo, não tem nada a ver com isto. Mas esta tonalidade, este látex é característico desta planta que aqui está. Ela chama-se erva andorinha. Tudo o que é da família da papoila tem toxicidade, não é? Nós sabemos que a papoila é chamada a dormideira. E é da dormideira que se extrai o ópio. O látex da papoila, das nossas não se consegue fazer isso, mas há uma espécie de papoila que tem uma cápsula cujo látex que é retirado vai dar origem ao ópio e a partir daí vai dar origem à morfina, vai dar origem a uma série de substâncias determinadas, a ina, heroína por aí fora, que são essenciais, não é? Também da família das papaveráceas, na verdade também é da família das papaveráceas, ou seja, das papoilas. Temos aqui uma que se chama fumária, ok? Chama-se fumária. Por vezes estas folhitas aqui são mais cinzentas e então cor do fumo e talvez por isso o autor lhe tenha chamado fumária. Os indivíduos de sombra, os que estão à sombra e não ao sol, que estão frequentemente numa zona em que só dá sombra, nunca abrem a corola. Se nunca abrem a corola e tem lá dentro masculino e feminino, tem os dois sexos, são obrigados a fazer autofecundação. Ela é chamada de lamnium, maculatum. Maculatum porque algumas delas têm umas máculas nas folhas, reparem, têm umas pontuações. Lamnium quer dizer diabrete, diabo. Ou seja, esta corola parece assim uma cara esquisita, uma cara de diabrete. Então, isto é um solanum. Solanum é da família da batata. Solanum tuberoso, do tomate também. Portanto, reparem, família do tomate. Das plantas mais tóxicas que existem, não é? Só que o que nós consumimos não é tóxico. Nas plantas é assim. Há partes que são extremamente tóxicas e outras que não são e são muito úteis para nós. Portanto, isto é das plantas que elas precisam de alguém, ou do vento, ou de insetos, ou da água, mas neste caso, ou de vento, ou de insetos, ou de aves. Uma delas é polinização, ou seja, a certa altura no verão, ou com o avançar da estação quente, fica tão seca que as suas sementes fazem isto. Cai no solo e faz isto. O que é que quer dizer que isto está a fazer? Está-se a enterrar, está-se a semear. Chama-se isto autocoria, ou seja, dispersa-se e semeia-se a ela própria. Okay? Vocês podem dizer, já vi isso em muitos sítios, é vulgar ver. Não, é nas serras. E as serras do norte do país, não é no resto. É um endemismo da Península Ibérica. Chama-se linária esta planta. Okay? Aliás, chama-se linária triornitófora, mas isso já não interessa. Agora vejam bem o que é isto.
o que é isto de uma construção destas em termos de flor, não é? Olhem para isto. Não é? Tem um esporão e por isso é que tem o nome vulgar. Mas que conseguimos ver fenómenos de meteorização física e de meteorização química. Conseguimos também aqui nesta zona, e reparem, ver processos de formação de chaminés de fadas, em que nós temos aqui um bloco rochoso, aqui de pequeno, um bloco rochoso, isto é, um sedimento de maior granulometria, que faz pressão ou fez pressão sobre este solo, a água ao passar lentamente arrastou o solo que não tinha este sedimento a fazer-lhe pressão, e então saíram os sedimentos à volta e ficou aqui, parece uma chaminé. São o próprio solo que aqui, como colegas de geografia conseguem fazer também alguma interdisciplinaridade, porque eles vão à parte do solo, não é? Que sustenta solos mais evoluídos, menos evoluídos. É claro que aqui também vêem que onde há vegetação, as próprias raízes ajudam a fazer alguma sustentação deste material que está mais ou menos solto. São materiais de diferentes composições mineralógicas, como depois iremos ver, mas ao mesmo tempo que também trazem muitos fertilizantes. Por isso, normalmente são terrenos muito férteis e utilizados na prática da agricultura. É um trovisco, ok? Chama-se trovisco. Okay? São tuberosas. Tem uma substância que é amassadinha, coloca-se no rio e apanham-se os peixes porque tem uma toxina. Não é só esta, há uma outra que é o embude, que também tem o mesmo efeito tem um efeito tóxico, não é? E portanto acaba por fazer o mesmo. Os pastores punham isto à volta das ovelhas quando elas estavam constipadas. Era uma tradição que eles tinham que dizia que de facto elas ficavam melhores se colocassem a casca à volta do pescoço das ovelhas, que de facto melhorava. Plantas que nós já fomos encontrando aí, só que eram mais pequeninas. Isto é aquilo que se chama os arrozes. Arroz de quê? Arroz da parede, arroz do telhado, arroz de não sei o quê. Estão a ver? É isso. Só que agora está exuberante porque está na fase de flor. Esta aqui é bem maior. Há uma bem mais pequenina, ok? Pronto. Aquela mais pequenina até é cheia de pelos, está coberta de pelos. Esta outra plantinha aqui é engraçada porque é a malva. Já foi considerada uma planta, lá está agora as lendas e por aí fora, já foi considerada uma planta sagrada porque dizia que nos libertava da escravatura das paixões. Papáver, roas e dúbium são os que nós cá temos, são estas aqui. Agora há papáver somníferum, que o próprio nome indica que essa é que é a dormideira. E tem um látex branco nestas cápsulas, cujas incisões depois se tira este mesmo látex, esta, como podem ver, nem está nessa fase sequer, e depois vai se transformar e dá origem à heroína, à cocaína, a uma série de outras substâncias extremamente importantes. Uma pergunta interessante, que eu lembro-me que também o Jorge Paiva fazia sempre, o botânico de Coimbra, fazia sempre, e que dizia assim: porque é que não há flores vermelhas em Portugal? E nós dizemos assim, mas há flores vermelhas, ainda passámos ali por uma rosa. Sim, mas isso são plantadas, estamos a falar naturais, espontâneas, nós estamos a andar por plantas espontâneas. Nós temos insetos polinizadores, não temos aves polinizadoras. Ora, como temos insetos polinizadores, eles não vêm vermelho. Então pode haver plantas com flor vermelha? Não é? Pode haver em alguns sítios, eles polinizam-nas artificialmente, não é? Ou seja, a parte masculina vai ter com a feminina, mas artificialmente pincelam mesmo. Portanto, nós não temos, por causa disto, nós não temos polinizadores que vejam o vermelho, não é? Quem vê o vermelho são as aves. Os insetos, não, vê muito bem o amarelo, o branco, o violeta, por aí fora. E por isso é que vejam a tonalidade das nossas plantas. Agora, vejam outra coisa. E os frutos? Muitos vermelhos. As aves fazem a dispersão, vêem-nos muito bem, e tudo que tem bagas vermelhas, elas são peritas nisso. Carvalhos em Portugal, se nós fôssemos a perceber, enquanto que junto aos rios, e é natural que a gente vai encontrar uma série de espécies junto aos rios, principalmente o quê? No caso do Paiva, vamos encontrar os dois salgueiros, não é? O salgueiro, a borrazeira preta e o salgueiro branco. Vamos encontrar imenso freixo. Podemos encontrar amieiro também.